Você já parou para reparar a beleza do arco-íris e o seu significado? Se você nunca pensou sobre essas coisas, continue assistindo esse vídeo para aprender um pouquinho mais. Eu sou a Ângela e você está assistindo Advento 3.0. Após a vida de Adão e Eva, existiram muitas outras gerações aqui na Terra. Só que, infelizmente, as pessoas que viviam nesse tempo foram se afastando de Deus, ficando egoístas e olhando para o seu próprio eu. Chegou o momento em que eles duvidaram do amor de Deus, duvidaram da existência do Criador e começaram a se distanciar de seu Pai. A maldade havia se multiplicado de uma forma inexplicável e Deus, naquele momento, vendo a situação da humanidade, ele se arrependeu de ter criado o ser humano. Eu imagino o quanto deve ser difícil para um pai ter se arrependido de ter criado um filho. Isso é complicado porque a gente consegue ter a noção do quanto as pessoas estavam más naquela época. Um Deus cheio de amor, cheio de paciência, ficar tão triste ao ponto de querer destruir a terra. Noé, então, era um homem muito justo, muito fiel e foi chamado por Deus para construir um grande barco que nós conhecemos como a Arca de Noé. Deus revelou seu plano para Noé e por volta de 120 anos Noé ficou pregando, anunciando sobre o que iria acontecer, o grande dilúvio, e também construindo um grande barco para que as pessoas que desejassem ser salvas tivessem espaço para estar ali com eles. No início de tudo, as pessoas estavam até entusiasmadas e iam ver a pregação de Noé e ouviam aquilo que ele estava dizendo. Porém, com aquela leve pressãozinha de grupo em que as outras pessoas zombavam daqueles que iam ouvir, as pessoas logo deixaram de ouvir completamente Noé e rejeitaram o convite deste grande homem de fé para se arrepender dos seus pecados e também anunciar essa mensagem para as outras pessoas que ainda não sabiam. Depois de todo momento de espera, todo momento de pregação, de preparação para que o barco estivesse pronto, chegou o grande momento de realizar aquilo que o Senhor desejava, que era entrar dentro do barco. Neste momento, muitos animais começaram a sair das montanhas e das colinas e irem até o grande barco para entrarem na Arca de Noé para serem salvos. Eu não sei se você pode imaginar, mas pensa na doideira que deve ser você olhar e ver um monte de animal de todas as espécies vindo até um barco de forma tranquila e de forma espontânea. E o mais incrível de tudo é que as pessoas daquela época ainda assim não creram e não quiseram se arrepender dos seus pecados e se arrepender da zombaria que eles tinham feito. Deus então mandou que Noé e a sua família inteira entrassem dentro do barco e naquele momento uma mão invisível fechou a porta da Arca de Noé de uma forma em que ninguém conseguia entrar. Estava tudo certo, todo mundo estava dentro do barco esperando com que o grande dilúvio acontecesse. Porém, não foi tão rápido assim. Demoraram 7 dias para que a chuva começasse a cair. E do lado de fora, durante esse período, as pessoas ficavam rindo cada vez mais de Noé, pelo fato de que aparentemente não ia acontecer o dilúvio. Foi então que grandes nuvens negras começaram a se formar sobre as pessoas e para eles foi um momento muito assustador porque antigamente não havia nenhum tipo de chuva, a terra era regada por orvalho e eles começaram a ver e se tomar de desespero vendo que aquilo era realmente real. As comportas do céu foram abertas, os rios começaram a aumentar muito e no meio daquele grande desespero as pessoas se amarravam em grandes animais, subiam em grandes árvores, iam para as montanhas, mas nada disso foi o suficiente para que elas salvassem a sua vida. Noé e sua família ficaram 40 dias e 40 noites dentro
da Arca de Noé com a chuva e ainda demorou muito mais tempo para que eles chegassem à terra firme. Os livros escolhidos dizem que eles ficaram dentro do barco durante mais ou menos 5 meses, ou seja, 5 meses é muita coisa para você ficar dentro do barco. E as águas revoltosas, as ondas, causaram medo à família de Noé, mas mesmo assim eles persistiram e a sua fé se fortificou ainda mais. Depois de muito tempo, Noé decidiu soltar algumas aves para descobrir se havia terra seca. E algumas tentativas falharam, mas em um certo momento ele soltou uma pomba e ela trouxe um pedacinho do galho de uma árvore, dizendo que as águas já haviam baixado e havia vegetação por toda a superfície da terra. Deus então guiou a arca até um lugar seguro, em terra firme, e ali Noé fez um sacrifício em adoração a Deus, em agradecimento, em gratidão por aquilo que ele havia feito pela sua família. Foi então que Deus colocou uma prova de amor no céu, que foi o arco-íris, para provar que ele nunca mais iria destruir a terra com água e assim formar uma aliança com o ser humano. Depois que isso aconteceu, a terra ficou com aparência bem diferente daquilo que era no início, um lugar de destruição, com marcas eternas daquilo que aconteceu. Sem dúvidas, Noé é um grande exemplo de fé para mim e para você, um homem que acreditou nas palavras de Deus, que lutou até o fim por aquilo que o Senhor tinha pedido que ele fizesse. E talvez muitas vezes eu e você tenhamos rejeitado chamados de Deus para as nossas vidas, para fazer a diferença e para talvez mudar o mundo de uma pessoa. Deus nos chama para sermos fiéis a Ele, com toda a nossa vida, com todas as nossas forças, para que o seu evangelho seja pregado a todo mundo. Deus nos chama para que no grande dia da sua volta nós estejamos preparados, que o exemplo de Noé seja real nas nossas vidas, que você seja muito abençoado. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Um beijão e até mais.